Olá, pessoal! Sou a professora Zenilda Oliveira e hoje nós vamos falar sobre flexibilização curricular, estratégias pedagógicas para estudantes com déficit intelectual. E eu convido vocês, professores, a iniciar o nosso diálogo de hoje a partir de uma citação de Vygotsky, onde ele afirma que todas as crianças podem aprender e se desenvolver. E as mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado. Pois bem, professores, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Geralmente, o estudante com déficit intelectual ele apresenta um raciocínio e compreensão abaixo da média em relação aos seus pares. Além disso, um outro fator que contribui de forma muito negativa no avanço do processo de desenvolvimento desses estudantes é a infantilização e a subestimação deles. Hoje, inclusive, é considerada uma das principais barreiras para que esse estudante não consiga avançar. E pensando no desenvolvimento acadêmico desses estudantes com déficit intelectual, o que fazer para explicar os conteúdos em sala de aula de uma forma bastante eficaz? Então, essa é sempre uma interrogação dos professores quando nós fazemos esse intermédio, porque nós fazemos esse elo com as unidades escolares, então nós vivenciamos a prática de vocês, professores, no cotidiano da unidade escolar, então nós percebemos durante todo o período que estamos presentes junto com vocês, diante da teoria e prática, que existem muitas interrogações em relação a métodos de ensinar, de que forma trabalhar com esses estudantes com deficiência intelectual, com déficit intelectual. E agora, professores, vamos dialogar um pouco sobre como isso deve ocorrer lá na prática, né, que é o que nós estamos falando aqui já com vocês. Bom, primeiramente, o professor ele deverá estar comprometido em estimular esses estudantes e também, no momento de realização do seu plano de aula, ele deverá adicionar estratégias altamente eficientes. Bom, professores, agora vamos falar sobre as estratégias e de que forma isso se dá na prática do dia a dia. Vejam bem, quando temos um estudante com déficit intelectual em sala de aula, o melhor caminho a ser percorrido é, primeiramente, a identificação das habilidades e competências apresentadas por esse estudante, bem como suas maiores limitações, para que as iniciativas sejam tomadas de forma significativa. Isso nós vimos, inclusive, no módulo anterior, onde falamos mais detalhadamente da importância da construção do PEI. Agora, vejam bem, professores, importante ressaltar que os estudantes com déficit intelectual podem apresentar muita dificuldade para entender explicações de forma abstrata e sentido figurado. Assim, a explicação deve ser algo que fuja da conotação. É aconselhável, inclusive, que os educadores, vocês, professores, usem exemplos concretos na exposição desse objeto de conhecimento. As atividades também, elas devem ser explicadas de forma a fazerem sentido para esses estudantes. Quando possível, inclusive, utilizar também os eixos de interesse desses estudantes. E quais são as atividades a serem aplicadas em sala de aula para esses estudantes com déficit intelectual? É sempre uma interrogação. Olha, professores, não há uma receita que possa ser aplicada em todos os casos. Mas é importante reafirmarmos a vocês. Devem trabalhar na elaboração do PEI, que é o Plano Educacional Individual. Por que eu estou voltando nesse assunto? Porque o Plano Educacional Individual ele vai dar esse suporte, vai facilitar o trabalho de vocês no dia a dia, no desenvolvimento do plano de aula. Com isso, vocês vão obter um maior conhecimento sobre o desenvolvimento desse estudante e, sobretudo, buscar inserir elementos que possam dar sentido e esses estudantes obterem uma aprendizagem significativa, que é o nosso foco principal, fazer com que eles possam se desenvolver. E assim, o que são esses elementos que possam dar sentido para que esse estudante possa se desenvolver?
Você deve, professor, inserir imagens, atividades concretas, vídeos mostrando a prática, entre outros recursos. E exemplo disso, podemos falar dos materiais adaptados em áudio, que são de suma importância para os estudantes que têm déficit intelectual, porque os estudantes poderão repetir quantas vezes forem necessário. Então, eles podem ouvir novamente até obter a compreensão que é necessária. Também é importante você, professor, se ater nas questões relacionadas ao tempo que esse estudante levará para realizar cada atividade. Às vezes, ele vai precisar de um tempo maior, diferente dos seus pares. Mas mesmo diante das dificuldades que ele apresentar e precisar de um tempo maior, isso não quer dizer que também deve ser algo solto. Nós temos que estimulá-los sempre, fazer com que eles compreendam que eles são capazes. Vão apresentar dificuldades, mas nós temos que estar ali, sempre estimulando esses estudantes a prosseguirem. Agora, nós vamos falar também sobre como minimizar o nível da abstração. Lembra que nós falamos que esse estudante tem dificuldade com explicações que são de forma abstrata? Então, nós vamos trabalhar como minimizar o nível de abstração para esses estudantes. E diante do contexto pedagógico, observe que temos 3 pontos que todo professor deve levar em consideração. O primeiro deles é que durante as explicações, você deve fazer com que o estudante compreenda o que você fala. Isso é primordial. No segundo ponto, que também é bastante relevante, você deve utilizar sempre de exemplos concretos. Os exemplos concretos são sempre a melhor opção para os estudantes com déficit intelectual. No terceiro ponto, bastante relevante, é sobre os níveis de abstração. Quanto menor o nível de abstração, melhor será a compreensão desse estudante com déficit intelectual. Bom, agora, professores, trago como exemplo para vocês, para que isso fique mais claro, que nós estamos dialogando, fique mais claro, eu trago para vocês esse exemplo, que é simples, tá? As palavras, quando elas são ditas ou escritas, elas são abstratas. Quando passamos na lousa e lemos a palavra, por exemplo, caracol, o som da palavra caracol, a princípio, não significará nada nesse primeiro momento para o meu estudante com déficit intelectual. Só a partir de eu mostrar a imagem, passar um vídeo, é que esse estudante terá a oportunidade de assimilar melhor sobre esse assunto. Então, professores, trabalhar com o estudante com déficit intelectual é necessário utilizarmos recursos que suprimem de forma significativa a abstração. Agora, professores, trago essas imagens que ilustram bem os níveis de abstração. Esse slide, nós colocamos 5 imagens. Quanto menor a abstração, mais fácil a compreensão. Na primeira imagem, eu trago para vocês observarem que nós estamos tratando, eu dei como exemplo a palavra caracol, então eu trago um desenho de linhas simples do caracol, tá? Na segunda imagem, eu trago já um desenho colorido do caracol. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando uma imagem que possa estar mais próximo da realidade, saindo do nível de abstração, para que esse estudante ele possa ter de fato uma compreensão. A terceira imagem, eu trago uma foto real desse caracol. Então, na quarta imagem, eu trago já um vídeo mostrando como esse caracol ele se relaciona com a natureza. E depois eu trago uma quinta imagem, que é o estudante tendo contato já de forma real, estando ali próximo. E eu sugiro para vocês que quando a gente fala, traga para a realidade, trabalhar de forma concreta, é vocês buscarem de fato o contato com o estudante com a realidade. Isso vai fazer com que ele compreenda de forma super tranquila e nós vamos estar minimizando totalmente a abstração desse objeto do conhecimento que está sendo trabalhado.
tá? Então, é uma ideia que eu estou trazendo para vocês, para fortalecer o que nós estamos explicando, porque nós temos que pensar, eu estou utilizando de uma teoria, mas eu logo trago a prática, e é isso que eu também estou fazendo com vocês, tá? Por fim, gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas para melhorar a comunicação com os estudantes com déficit intelectual. Quando você estiver dialogando, não importa se é com uma criança, se é com um jovem ou se é com um adulto, use sempre palavras simples, mas não palavras não palavras que vai infantilizar, palavras de acordo com a faixa etária. Se eu estou falando com uma criança, eu vou utilizar palavras simples para que a criança possa compreender de acordo com a idade que ela tem, tá? Não é para infantilizar. Estou falando com um adulto, eu estou usando palavras infantis. Não. Então, utilizando de palavras simples, mas dentro da faixa etária que a pessoa, o estudante, está. Quando você for fazer um pedido para esse estudante, faça pedidos claros, precisos, fale de forma tranquila para que ele possa, de fato, ouvir. Se for preciso repetir, repita várias vezes. Então, isso é fundamental. Mantenha-se calmo, esteja pronto para reformular seu pedido de várias maneiras, digamos que ele não compreenda. Então, busque essas alternativas para que ele possa, de fato, compreender qual que é a sua orientação, o que você está pedindo que ele faça. Use exemplos concretos com frequência, ou seja, diminua a abstração, que é o ponto principal. Os estudantes com déficit intelectual têm uma dificuldade imensa em entender explicações abstratas. E para confirmar se o estudante entendeu sua mensagem, discretamente, peça que ele repita. Explicou? Você compreendeu o que eu estou solicitando que você faça? Você pode me explicar? Isso vai ser, sinceramente, muito bom para o desenvolvimento desse estudante, vai se sentir útil, enfim, e você vai ter sucesso com o seu diálogo com esse estudante, com esses estudantes. Bom, professores, importante pensarmos que a atenção fará toda a diferença. E você, professor, deverá saber de que forma esse estudante aprende, qual modelo de aprendizagem deverá ser utilizado, porque nós sabemos que tem vários tipos de modelos de aprendizagem. E é importante ressaltar que as pessoas, elas aprendem de maneiras diferentes. Algumas aprendem melhor vendo, outras ouvindo, algumas até pelo toque. Então, professor, fique certo que saber qual que é o modelo de aprendizagem a utilizar é fundamental. E bom, professores, por fim, espero ter contribuído para o desenvolvimento do trabalho de vocês aí no chão da escola e deixei aqui na plataforma um conteúdo complementar sobre modelos de aprendizagem, sua relação com as necessidades educacionais especiais, para que vocês possam ter melhor entendimento sobre o que nós falamos e, de fato, busquem os exemplos práticos, busquem mostrar para esse estudante a realidade, fazer esse elo com o cotidiano, buscar os eixos de interesse desses estudantes. Na construção do PEI, você identificar quais são as habilidades que ele possui, vai fortalecer o trabalho de vocês, tá? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e bons estudos. Até mais.